2h33 e vamos agora ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Viga, é com você. Oi, Denise. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Uma quarta-feira extremamente agitada aqui no Rio de Janeiro, com vários fatos e acontecimentos. Vamos por partes. Agora há pouquinho, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia à Justiça Federal contra aquela máfia, aquela quadrilha que roubou milhões e milhões de reais, eu diria até bilhões, da área da saúde do Rio de Janeiro. Montaram um grupo, um clube, um clã para fazerem um rodízio nas licitações e concorrências para a prestação de serviços aos hospitais do Rio de Janeiro. E o esquema também valia para um hospital federal, o INTO, o Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia. Quem manda na saúde do Rio de Janeiro, mandou até bem pouco tempo, foi Oscar Skin, Miguel Skin, enfim, essa turma toda, essa empresa era uma espécie de intermediária daquelas que tentavam fazer negócio com o serviço público do Rio de Janeiro. Pagavam um pedágio ou pagavam propina para ganharem as concorrências. Detalhe importante, multinacionais, minha cara Denise, Siemens, Philips, GE, General Electric, fazem parte das investigações do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, a polícia foi às ruas de Niterói, junto com o Ministério Público, para desmontar uma quadrilha que atua no Morro do Cavalão. Um bandido, conhecido como Cadá, ele controla o tráfico de drogas na região e outros serviços. Um detalhe importante, esse bandido está preso lá em Mossoró, em um presídio federal, e usava a família para dar continuidade e tocar os negócios. Agora, o que chama mais a atenção, minha cara Denise, ouvintes internautas da Jovem Pan, é a descoberta feita pela Polícia do Rio de Janeiro através de grampos telefônicos. O Ministério Público descobriu, junto com a polícia, que pelo menos 2 vereadores de Niterói, inclusive o presidente da Câmara Municipal de Niterói, conversavam, negociavam, faziam tratativas com esse bandido. Funcionava assim, para que os candidatos a vereador, a reeleição, os políticos pudessem fazer campanha no Morro do Cavalão, tinham que pagar uma propina, tinham que pagar um pedágio para esse bandido conhecido como Cadá. E isso, na legislação eleitoral, configura como curral eleitoral. Denise, ouvintes internautas da Jovem Pan, saíram os dados do IPCA, a inflação oficial do país, nesta quarta-feira, taxa de 0,33%, um pouquinho acima do que esperavam os analistas do mercado, mas bem mais baixo do que aquela taxa de mais de 1,2% no mês de junho. Julho 0,33%, uma taxa bem menor do que foi no mês de junho, que foi o mês afetado pela greve dos caminhoneiros. A taxa só não foi mais baixa por conta do comportamento da energia elétrica, contribuiu com 0,20% nessa taxa de 0,33%. No ano, a energia já sobe mais de 13%, em 12 meses, mais de 18%. E digo para vocês o seguinte, viu, Denise? A energia vai continuar cara para os brasileiros até o final do ano. Agora há pouco, nessa feira aqui de energia eólica, que acontece em um centro de convenções no Rio de Janeiro, o diretor-geral do ONS, Luiz Eduardo Barata, afirmou que a perspectiva é que tenhamos bandeira vermelha nível 2 até o fim de novembro, até o fim do período seco. Julho, segundo ele, foi o pior mês de julho em termos de chuva de afluência desde o início da série histórica do ONS, lá atrás em 1930 alguma coisa, viu, Denis? Vamos ver e ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Nós já estamos agora basicamente no meio do período seco, né? E os sinais que a gente tem tido dos institutos de clima é de que não deve haver mudança nenhuma em relação ao que a gente tem, né? Que devemos continuar com uma primavera seca. Apesar dessa perspectiva de bandeira vermelha nível 2 até o final do ano, e com muitas térmicas acionadas que encarecem, né, as contas dos brasileiros, o secretário de Planejamento Energético e Desenvolvimento do Ministério de Minas e Energia, Eduardo Azevedo, garante que não há risco de racionamento de energia no país. Em condições de atender o sistema com toda a propriedade necessária. Então não tem nenhum problema de racionamento, nenhum problema de segurança energética. E como garantir, já que a afluência foi a pior da história, bandeira vermelha até o final
do período seco, baseado em que fundamento? Não, infelizmente, o sistema que tem hoje, a gente vai garantir o suprimento com um preço um pouco mais alto. Mas é a condição que nós temos hoje. Lembrando, né, minha cara Denise, que com a bandeira vermelha nível 2, isso significa, na minha, na sua, na nossa conta de energia, 5 centavos a mais para cada quilowatt consumido mensalmente. Já disse aqui na Jovem Pan, antigamente tinha medo de escuro, agora eu tenho medo de luz acesa, hein, Denise? Boa tarde para você. Vig, é um grande problema isso daí que nós temos agora em relação à energia, porque a gente só vê mais e mais aumentos, sempre a gente tendo de cobrir custos e mais custos, e agora teve esse novo anúncio que foi feito, nós já estamos com a bandeira vermelha nível 2, então fica difícil entender, por exemplo, que entre essas justificativas que nós tivemos para a nova elevação da tarifa de energia, esteja a necessidade de a gente pagar o combustível para uso das termoelétricas. A bandeira no nível vermelho, e ainda mais quando está no nível 2, é exatamente para cobrir o uso das termoelétricas. Então a gente tem uma desestruturação total do sistema energético brasileiro, a gente vê um brutal desequilíbrio financeiro, algumas regiões muito mal atendidas, sem segurança, por exemplo, com relação a apagões, aumentos que já foram concedidos até por questões contratuais na faixa de 2 dígitos, e todos esses aumentos, além do impacto direto que podem ter sobre os índices de inflação, acabam tendo um efeito indireto, porque eles entram no cálculo do custo das empresas. As empresas também estão pagando mais caro pela energia. Então, são aumentos contratuais, são aumentos para corrigir perdas colocadas no passado, especialmente no governo Dilma, quando se tentou artificialmente impor uma redução das tarifas, elas até caíram, depois veio o tarifaço, aliás, nós já encaramos o tarifaço lá atrás, agora se vê toda uma discussão, não se quer a privatização da Eletrobras, sob a alegação de que seria uma área estratégica para ser atendida desse jeito, para garantir esse tipo de serviço para a população que nós temos, com um custo cada vez mais alto. Será que com a iniciativa privada nós vamos ter mais aumento ainda, mais ineficiência, mais necessidade de uso das térmicas? A Eletrobras passou por um processo muito semelhante ao da Petrobras. E agora até ações menores, como é o caso dos leilões das distribuidoras, a gente vê uma ação corporativista contrária para tentar manter distribuidoras que são deficitárias, que se não houver esse aporte de recursos da iniciativa privada, elas simplesmente podem ser desativadas e elas operam em regiões, estados do norte e do nordeste, onde não garantem sequer esse fornecimento de energia, tem um índice altíssimo de apagões, de falhas do sistema por falta de recursos para novos investimentos. Então, a discussão ideológica em torno de privatização, de transferência para o setor privado, de participação da iniciativa privada, acaba levando o Brasil a esse tipo de ineficiência. E a energia é um dos fatores que entram no famoso custo Brasil.